pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? O jongo é uma dança de roda e de umbigada, onde o solista canta versos livres e improvisados. Os demais respondem no refrão, são frases curtas, cantadas no linguajar do homem rural, um resmungo vindo do peito. É a dança do povo do cativeiro. Só aqueles que têm vista forte são capazes de enxergar um jongueiro falecido para se aproximar da roda, relembrar e cantar suas histórias. Falam por aí que alguns jongueiros, à meia-noite, plantam no terreiro uma muda de bananeira, que durante a madrugada cresce e dá frutos, que são distribuídos para os presentes na manhã, quando exaustos voltam para casa. Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. O jongo é uma expressão cultural de matriz africana. Surgiu no Brasil, nas senzalas, junto aos escravizados. Oyanga que te poianga, yanga yanga que te poianga, ele trouxe na sua mucanga ye. Era na roda de jongo que eles conseguiam cantar a saudade da África, cultuar sua religiosidade, criar ações e se comunicarem. Através da dança e das canções, os escravizados se comunicavam sem que os senhores ou os capatazes percebessem ou entendessem o que eles estavam falando. Parecia que era só uma dança. O jongo surgiu no sudeste brasileiro no período da cafeicultura e existe até hoje em São Paulo, no Vale do Paraíba e em parte de Minas Gerais. O fim da escravidão não acabou com as injustiças sociais. E o povo preto, em busca de melhores condições de vida, mudou para a capital federal, que nesta época era o Rio de Janeiro. E junto com eles foi o jongo. E foi uma grande expansão dessa dança, não apenas no Rio de Janeiro, como também no Espírito Santo. Mas, entretanto, todavia, contudo, o Rio de Janeiro, que era a capital federal, vivia nesta época uma forte especulação imobiliária. Era um processo de sanitarização. Eles estavam fazendo uma limpeza da cidade. E nessa limpeza não cabia o pobre, que foi expulso do centro para as periferias, ou seja, para o morro, que era um local desabitado e de difícil acesso. O jongo vai se desenvolver também nos morros do Rio de Janeiro, e por isso a gente tem até hoje uma comunidade muito famosa nessa região, que é o jongo da Serrinha, essa dança de origem banto. O jongo também é muito forte no Vale do Paraíba. Mas meus amores e minhas amoras, banto é um nome dado a um tronco etnolinguístico da África Central e Meridional, que tem em comum um modo de vida e uma organização religiosa, além da língua, é claro. Eles foram trazidos à força e em grande quantidade para o território brasileiro e influenciaram fortemente a nossa cultura. O Ney Lopes, que é um cara bem bacana que eu vivo falando aqui neste canal e que vale a pena a gente estudar, ele fala pra gente que a etimologia da palavra jongo parece vir de njongo, um termo quimbundo que significa criação, descendência, e que aqui no Brasil adquiriu o sentido de reunião de familiares. O jongo tem seu início no período da escravidão, nas fazendas de café e de açúcar do sudeste brasileiro. Meus queridos e minhas queridas, a produção cafeira aqui no Brasil começou em 1727, com a chegada das primeiras mudas de café no Pará. Do Pará, a produção se expandiu para o Rio de Janeiro e chegou em São Paulo através do Vale do Paraíba. Foi aí que o café ganhou força econômica. O café passou a ser produzido em larga escala e com mão de obra escravizada. Mas você deve estar se perguntando, e o imigrante italiano? Meus anjinhos e minhas anjinhas, o início da produção cafeeira foi feito com e pelo trabalhador negro escravizado. Do Vale do Paraíba, o café se expandiu para o oeste paulista, e aí, com a terra roxa, a produção aumentou de forma considerável.
É também nesse período, por conta de uma série de fatores, que temos a vinda de imigrantes italianos e a substituição da mão de obra. Mas essa é uma outra história, quem sabe em um outro momento. A história e a identidade cultural do Vale do Paraíba foi fortemente influenciada pela produção cafeeira e pela presença do trabalhador negro escravizado de origem banto. E dentro dessa identidade cultural, a gente tem o jongo, que tem práticas e nomes diferentes dependendo da comunidade e do local em que ele seja praticado. Mas e como é que é o jongo? Ele associa percussão de tambores e dança coletiva em roda. Tem também elementos lúdicos e poéticos, como a maioria das expressões culturais de origem africana. E como a gente tem certeza de que ele existia desde o período colonial? Além dos registros orais, temos registros escritos desses jogos. Quer dizer, da repressão e controle do jongo feito pelas autoridades. O canto e a dança praticada pelos negros era visto como bárbaro, coisa de preto e discriminado. Qualquer semelhança com o funk não é mera coincidência. Mas vamos ao jongo. O canto é chamado de ponto, e a realidade fala dos negros escravizados e dos quilombolas. São expressão de fé e celebração da vida, a conquista da liberdade. Os pontos se diferenciam em temas. Tem um ponto para abrir e outro para fechar a roda. Tem o da louvação dos santos ou entidades. Tem o da gurumenta. O jongueiro responde a um enigma ou desafio poético. Tem também o ponto de magia e o de animação. Nessas letras, a população escravizada falava da sua identidade, das suas tradições e da luta por liberdade. Falavam através de crônicas e de uma linguagem cifrada, misturando o português e o banto. Ele tem diversos nomes: tambu, batuque, tambor, caxambu, e cada comunidade tem uma forma diferente de tocar suas músicas. É dançado em pares ou individualmente no meio da roda. O local onde a dança é feita é chamado de terreiro. A roda se forma com homens e mulheres. Um par sai dançando, logo depois outro, e mais outro, e mais outro, até que todos dancem. E um elemento comum é a umbigada. Os dançarinos aproximam seus umbigos. A umbigada pode acontecer no final da dança ou na troca de dançarinos. A percussão é outro elemento marcante. Os instrumentos podem variar. Tem a cuíta, um instrumento parecido com a cuíca, e o baiá, um tipo de chocalho. E a estrela da percussão, os tambores, que são os elementos centrais, são reverenciados. São eles que fazem a ligação com o mundo espiritual. Eles usam um tambor maior, chamado de caxambu ou de tambu, e um menor, chamado de candongueiro. Mas, gente, o jongo não é uma manifestação religiosa, mas expressa a fé e a tradição dos praticantes. E a Maria de Lourdes Borges Ribeiro diz assim pra gente: junto ao terreiro do jongo arde uma grande fogueira. É ela que conserva a sonoridade dos tambores. Quando eles enfraquecem, os tocadores aproximam-se do fogaréu. Carinhosamente umedece o couro com pinga e devagarinho vão batendo, experimentando com as pontas dos dedos, até que a pele aquecida se retese e lhes dê o timbre perfeito. É a fogueira que aquece os jongueiros quando desce a friagem nas longas noites de inverno. Gente, é muito legal jogar, participar do jongo. Era um dos poucos momentos de lazer, mas o mais importante, era uma forma de burlar a opressão
do mundo que eles viviam. E aí eles faziam uso de metáforas que os capatazes e os senhores não conseguiam entender. Era uma coisa nossa. E o ponto do jongo possibilitava uma comunicação entre os escravizados, mesmo debaixo dos olhos dos seus opressores. E quando algum escravo via o senhor chegando, avisava os outros através de um ponto. Gente, não vou conseguir cantar, mas eu vou recitar para vocês esse ponto. Ei, campo quimô, ei, campo quimô. Piquira tá curiando, Mas o jongo não estava restrito às senzalas. Algumas vezes virava espetáculo para os brancos. Alguns barões de café forçavam os escravizados a dançar para as visitas. A escravidão foi abolida, mas o ex-escravizado teve que lidar com o abandono e a mais completa ausência de políticas públicas e de reparação histórica, além de um forte racismo. E mesmo contra tudo e contra todos, eles mantiveram-se como guardiães de sua cultura. Mesmo com a opressão e o descaso do Estado, o jongo continuou a ser praticado, com particularidades próprias dependendo da região onde ele era praticado, mas tendo em comum uma organização familiar e uma oralidade que transmitia esse conhecimento por gerações, que garantiram sua permanência. Reprimido, invisibilizado e fadado ao desaparecimento, resistiu firme e forte durante todos esses séculos. As comunidades jongueiras souberam mantê-lo vivo como um patrimônio e só aí ele passou a ser valorizado e teve maior visibilidade. É uma cultura de resistência e uma referência cultural do Brasil. Emergiu através de um processo de luta pela terra das comunidades negras rurais. Uma luta por direitos sociais e culturais, que foram incluídos na Constituição Federal de 1988. O jongo, minha gente, reinventou-se ao longo da história. Gratidão por você ter assistido o meu vídeo até este momento. Se você gostou, não se esqueça de curtir e de compartilhar com seus amigos. Se cuidem. Cuidem daqueles que vocês amam. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!